Abrindo essa temporada de Natal, nós estamos no Advento, que é o tempo de preparação para a vinda de Jesus Cristo. Eu quero falar não da manjedoura, mas da cruz. Moros, loucura. Sophia, sabedoria. Dynamis, poder. Como que esses fatores eles se relacionam dentro do argumento de Paulo? Olá, eu sou o Paulo On e você está no Texto em 10. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal e também a acionar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo pintando aqui no nosso canal. Deixe também aqui o seu like se você gostar do conteúdo e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. O texto que eu escolhi para analisarmos juntos nesse vídeo é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que no original em grego diz o seguinte: Hologos gar hotu stauru, tois men apolimenois moria estin, tois de sotsomenois himin dynamis teu estin. A NVI traduz esse versículo dessa maneira: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Algumas observações que são importantes nesse versículo e que vale a pena nós termos um pouquinho de atenção. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para uma estrutura gramatical que é muito interessante e muito recorrente nos textos do Novo Testamento, nos textos gregos. Nós temos aí a estrutura formada pela partícula men e pela partícula de. Quando nós temos a ocorrência da partícula men e da partícula de, quer dizer que duas ideias estão sendo tratadas em termos de comparação em uma sentença. Note que nós temos a primeira metade do versículo falando o seguinte: Hologos gar hotu stauru, tois men apolimenois moria estin. Ou seja, esse man, em termos literais, pode ser traduzido como enquanto. Enquanto que a palavra da cruz é loucura, tolice para aqueles que estão sendo destruídos, para os que estão perdidos, por outro lado, tois de sotsomenois himin dynamis teu estin. Ou seja, enquanto que esta palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perdidos, por outro lado, de outra maneira, do lado inverso, essa mesma palavra da cruz é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então, sempre que nós tivermos a comparação de duas ideias, é possível que apareça essa estrutura do men mais a partícula de. Outro dado gramatical importante é o uso que nós temos dos particípios. Particípio é algo bem complicado dentro da língua grega. Se você domina o particípio, você consegue dominar, na verdade, toda a língua grega. É um assunto bem complexo, tem diversos tipos de classificação, mas nesse versículo nós temos uma classificação muito importante. Nós temos dois particípios, o apolimenois e o sotsomenois. O particípio apolimenois vem do verbo apolime, que quer dizer destruir, perecer. Na forma participial, ele quer dizer aqueles que estão sendo destruídos. Então nós temos aí um particípio de função substantiva, ou seja, um particípio substantivo. Também o particípio zotsomenois vem da palavra tsotsu, que quer dizer salvar. Zotsomenois quer dizer aqueles que estão sendo salvos. Note que em ambos os casos os particípios estão sendo antecedidos pelo artigo definido e sempre que um particípio ele é antecedido por um artigo definido, ele é considerado um particípio substantivo. Então, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, uso participial do verbo apolime. Entretanto, é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos, sotsomenois. Depois dessa explicação gramatical, vamos pegar duas palavras que são importantes aqui, pelo menos no versículo 18. São as palavras moros e a palavra dynamis. Moros quer dizer louco, tolo, alguém
fora do seu sentido pleno de consciência. E dynamis quer dizer poder. É daí que vem a palavra, por exemplo, dinamite. Por que Paulo contrapõe essas duas coisas? A tolice, a loucura, com o poder de Deus. Porque Paulo tem em mente o foco e o cerne da mensagem que ele carrega para todas as pessoas. Essa mensagem que nos versículos anteriores ele vai dizer que ele não tem a pretensão de pregar de acordo com a sua genialidade ou com a sua capacidade oratória. Não! Essa mensagem por si só é poderosa porque ela fala de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é o cerne da mensagem de Paulo. Nós temos a explicação no versículo 23. Nós pregamos a Cristo e a esse crucificado. Himes de Kyrissomen Christos estauromenon. Note mais uma vez que estauromenon é um particípio substantivo, ou seja, nós pregamos a Cristo, aquele que foi crucificado, ou seja, o crucificado. Daí que vem a ideia de tolice e de loucura. Os judeus estavam procurando o Messias que vem de acordo com a promessa do Antigo Testamento. Entretanto, os judeus estavam esperando um Messias que viesse de um jeito muito diferente daquela pela qual Jesus veio. Os judeus estavam esperando um Messias que viesse da família real, com poder, com pompa, que tivesse habilidades políticas, que tivesse força militar. Entretanto, Jesus de Nazaré não veio dessa maneira e foi por isso que foi rejeitado. Rejeitado ao ponto de morrer na cruz. E de acordo com a lei, maldito era a pessoa que era morta, pendurado no madeiro. Então, para os judeus, Jesus Cristo não é absolutamente ninguém. Mas nós não estamos apenas no mundo judaico, de matriz religiosa judaica. Vamos pensar que o evangelho efetivamente se espalhou ao longo do tempo por todo o mundo mediterrâneo, que tinha a sua matriz de pensamento calcado e alicerçado na cosmovisão grega, na filosofia grega, na cultura grega. Os gregos tinham uma preocupação muito grande com o alcance da sabedoria, com o alcance do conhecimento e, por meio dessa sabedoria, da sofia, entender o universo dentro do qual eles estavam vivendo. Mas será que Jesus, esse Jesus crucificado, ele encaixa com o padrão de sabedoria dos gregos? Também não. Quando os gregos ouviam a mensagem do Evangelho centrado no Cristo crucificado, eles chamavam os cristãos de loucos, de portadores de uma mensagem que não fazia sentido, que não era algo racional. Como que pode alguém que se pretende ser Salvador morrer e de uma forma tão terrível, morte de cruz? Nem dentro da matriz judaica e nem dentro da matriz religiosa mais ampla do mundo daquela época, que era a matriz greco-romana, a mensagem do evangelho fazia sentido. Entretanto, o que Paulo vai desenvolver nesses versículos e nesse trecho é que é justamente essa loucura, que os homens consideravam ser loucura, que Deus escolheu para envergonhar os sábios desse tempo e estabelecer o cumprimento da sua vontade redentora no mundo ao ser humano. Então, é nesse sentido que Paulo vai dizer que a loucura de Deus, aquilo que as pessoas consideram ser loucura, é na verdade mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza desse Cristo que morreu vítima das pessoas, que morreu crucificado, que morreu como ladrão. Essa fraqueza é mais poderosa do que o poder dos homens. No versículo 25 está escrito em grego: Hoti to moron tu theu, sophoteron ton anthropon estin, kai to asthenes tu theu, ischiroteron ton anthropon. Veja que Paulo faz uso de duas palavras no comparativo, ou seja, sophoteron, que vem de sofia, ou seja, mais sábio que, e ischiroteron, que vem de ischio, ou seja, poderoso, mais poderoso que. A tolice, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens.
do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais poderosa do que a fortaleza dos homens. A mensagem do Natal, ela não pode ser enxergada apenas como um evento independente. Nós não podemos apenas enxergar o Cristo deitado na manjedoura. O Cristo que veio e nasceu numa manjedoura, ele veio com um propósito. E o propósito é a cruz. Natal sem cruz não é Natal de verdade. Da mesma forma que Natal sem Jesus é apenas jogo de marketing, é sacada comercial. Nesse tempo de Natal, nós devemos olhar para o menino Jesus que nasceu numa manjedoura, que veio com a finalidade de morrer na cruz, para a minha e para a sua redenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E eu também gostaria de te fazer um convite especial. Nesse período de advento, junto com o lecionário, nós estamos fazendo uma série aqui no meu canal de leitura e de oração na Palavra de Deus. É uma série muito especial que tem como um propósito preparar o nosso coração para o Natal e para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acesse esses vídeos aqui no meu canal, que diariamente serão publicados até a data do Natal. Então é isso, nós nos vemos na próxima semana. Que Deus te abençoe.